ele veio para revolucionar a eletrônica. A gente vai entender, né, o porquê que ele revolucionou todo esse o campo da tecnologia, não só da eletrônica, né, que ele tem uma característica fundamental para isso, né, que se distingue bastante do transistor bipolar que a gente estudou até agora. Então, nessa aula a gente vai entender, né, por que esse transistor é tão importante, por que ele revolucionou, né, e como que ele funciona, né, os modos de operação mais simples aí dele, ou de forma mais simplificada, né, a gente vai estar observando aí para que depois vocês possam entrar em mais detalhes nas próximas videoaulas. Então a gente viu lá nos transistores bipolares que um circuito eletrônico normalmente você vai acabar combinando, né, vários transistores para obter um circuito real, né? Ou seja, se você quer ter um bom amplificador, você vai acabar fazendo vários circuitos de amplificadores em cascata, né? Vai conectar vários um depois do outro para ter resistência de entrada alta, ganho bem elevado, resistência de saída baixa, tá? Então, os circuitos eletrônicos reais eles acabam demandando uma grande quantidade de transistores, né? E isso foi percebido, né, por várias pessoas, e um dos que percebeu isso e que viu um potencial de transformar isso num novo produto foi o Jack Kilby, né? Lá em 1958 ele percebeu que um circuito com centenas de transistores ele precisa ter suas dimensões reduzidas ao máximo, né? De forma a poder ser integrado num chip. Então ele começou a ter essa ideia de por que a gente não pega os transistores que a gente precisa empregar, né, em grande quantidade para fazer um circuito real, porque a gente, ao invés de fabricar, né, cada um dos transistores e depois juntar eles numa placa eletrônica, por que a gente, na hora de fabricar o transistor, a gente já coloca vários transistores, tá, conectados um ao outro, né? Então, a ideia dele foi de colocar os vários transistores integrados, né, dentro de um chip. E isso começou a surgir a ideia dos circuitos integrados dos chips, né? Que veio com o Jack Kilby, que buscava inclusive reduzir as dimensões máximas dos circuitos eletrônicos, né? Para que eles ficassem menores, né? E aí esbarrou-se com o primeiro problema, tá? O transistor bipolar ele muda quando miniaturizado. Vamos observar melhor isso aqui, tá? Como assim que ele muda quando miniaturizado? Bom, o transistor bipolar tá aí, né? Ele é aquela nossa diagrama aqui dele didático, né? Ele tem essas regiões NPN, tá? E o problema é que se você pegar esse transistor numa certa escala e reduzir ele para miniaturizar, para conseguir pôr vários transistores, tá? Num chip, a gente vai observar que o mesmo VBE que você tinha no transistor grande, ele gerava um VBE que gerava, por exemplo, um IC de 1 mA. VBE de 0,7 volts, por exemplo, né? Gerava um IC de 1 mA. Quando você pegava e reduzia ele, por exemplo, e ficar duas vezes menor, o mesmo VBE de 0,7 volts não gerava mais um IC de 1 mA. Tá? Então isso era um problema bastante grande, porque na hora que você miniaturizava o transistor bipolar, ele perdia aquela característica que ele tinha quando maior. Tá? Então daí você tinha que reprojetar todo o teu circuito. Né? Se você tivesse um circuito que você fez com transistores aí discretos, né? E você quisesse integrar ele, tá? Ele ia mudar toda a característica porque o transistor menor ele perdia as características que ele tinha como grande, quando maior, né, vamos dizer assim, e isso acaba sendo bastante prejudicial para você fazer a integração dele num chip. E aí por isso buscava-se um novo transistor. E existia um inventor, aí, uma patente, né, que foi inventada pelo Lilienfeld lá em 1925, muito antes do transistor bipolar ser inventado,
que ela era bastante promissora e bastante interessante, né? Vamos entender como que é essa patente aí do Lilienfeld. Que era o seguinte, você tinha, a ideia dele era pegar um metal, um isolante, no caso, aqui a gente vai chamar do óxido de silício, e um semicondutor tipo P, tá? Para fazer uma espécie de capacitor de placas paralelas. Então aqui eu tenho um metal, um semi-metal, que seria um semicondutor, no meio de um isolante, né? Então é um capacitor de placas paralelas, né? E o que ele pensou né, como é que ele pensou aqui, né, para fazer o transistor? Aqui no material semicondutor tipo P, dopado com várias lacunas, tá? A gente tem aí uma grande quantidade de lacunas e poucos elétrons, né? Então, se a gente pegar e colocar uma fonte nesse capacitor de placas paralelas, vai formar um campo elétrico, tá? E essa fonte vai ficar o positivo aqui na placa de cima, então ela vai empurrar as cargas positivas para a interface e vai empurrar as cargas negativas do semicondutor de tipo P para a interface, ou seja, para toda a face que fica ali no óxido, no isolante, né? A mesma coisa para as cargas positivas, tá? Então ele vai concentrar essas cargas negativas que a gente tinha em poucas, vamos dizer assim, no semicondutor P para a face aí do semicondutor, tá? Bom, se a gente colocar uma tensão aqui, uma segunda fonte de tensão no semicondutor tipo P, né, dos dois lados dele aqui, tá? A gente vai notar que existe uma corrente que vai circular, tá? Por quê? Porque ele é um material semicondutor, então ele vai ter uma corrente circulando aqui, tá? E ela vai ser principalmente devido aqui às cargas negativas, tá? E outra coisa que foi notada foi o seguinte, né, pelo Lilienfeld. Se eu pegasse essa tensão aqui, V1, e eu aumentar ela, eu aumento o campo elétrico. E aí eu puxo mais cargas negativas, tá? E aí esse canal de elétrons aqui, ele fica mais condutor, ou seja, a corrente aqui I2 acaba aumentando. Então essa tensão V1 do capacitor de placas paralelas, ele controla a condutividade desse canal e faz com que eu tenha aí uma condução de corrente maior ou menor de acordo com a tensão V1. Lembra que essa é toda a ideia do transistor, né? O transistor bipolar, a ideia dele é que uma fonte, né, na base, que você coloca na base, controle a corrente do coletor, né? Então, um transistor nada mais é que um dispositivo em que você consegue controlar a condutividade dele, tá? Então, aqui no caso, você está usando esse efeito de capacitor de placas paralelas para controlar a condutividade, tá? do semicondutor tipo P. Tá? Então essa foi a patente aí do Lilienfeld que ele fez lá em 1925. Tá? Mas essa patente, como eu já disse antes, foi bem antes do transistor bipolar, ela na prática não funcionava. Né? Então a patente tem isso, né? Você coloca no papel lá, você pode colocar com papel alguma coisa que nem sempre, tá? Ela pode ser que ela funcione na prática, né? A ideia pode ter todo um sentido, mas pode não funcionar na prática por alguma razão, né? E aí foi dado para esse dispositivo o termo de MOSFET, né? Que é a junção das siglas aqui, né? De cada um dos materiais, né? O metal, o óxido, semicondutor e aqui da sigla em inglês Field Effect Transistor, né? Que é transistor de efeito de campo. Então, o termo MOSFET que a gente usa, o transistor MOS, tá? Ele vem aqui das primeiras palavras, das primeiras letras de cada uma dessas palavras. Mas como eu disse, né, o papel aceita tudo. Então, o transistor MOS aí foi criado muito antes do transistor bipolar, mas ele não saiu do papel, né, por muito tempo, né? Por quê? Porque só funcionava na teoria, né? Na prática, até a década de 50, ninguém conseguiu fazer ele funcionar direito, né?
E então lá por 1960 é que o MOSFET foi realmente ficar funcional, né? Então como que esse problema foi resolvido, né? E por que que ele é tão superior ao transistor bipolar em relação a ser miniaturizado, né? Nosso MOSFET atual, né? Como é que é a montagem, a fabricação dele, né? Então ele é uma região onde a gente tem conectado o terminal da porta, tá? Que é aquela parte de cima do capacitor, que é um metal, só que a gente faz utilizando polissilício, que é um silício trabalhado de forma a ser muito bom condutor, como se fosse um metal, tá? Na indústria que fabrica os semicondutores, eles tentam fazer tudo de silício, que é o material, a matéria-prima deles, básica, né? É mais fácil, tá? Do que você tentar grudar um metal em cima do silício, que não vai ser muito simples de fazer essa junção, tá? Então aqui é um polissilício, no meio o isolante é um óxido de silício, tá? Que é um silício oxidado, ou seja, vamos pensar assim, enferrujado, que funciona como um isolante, né? E embaixo aqui eu tenho um substrato tipo P, que é um silício dopado com bastante lacunas, né? O substrato aqui também é a mesma coisa que uma base, né? A base onde é construído tudo é nesse substrato tipo P, tá? E tenho dois outros contatos, que é o contato da fonte do dreno, ou source drain, tá? Que eu tenho que fazer uma dopagem N+, aqui para eles, para ter um contato ômico. O que quer dizer um contato ômico, tá? Quer dizer que se eu pegasse, por exemplo, esse fiozinho que eu vou ligar aqui no dreno, no transistor, e ligasse direto no semicondutor tipo P, tá? O fio é um metal com um semicondutor, ele vai formar uma junção, tá? PN, por exemplo, e vai fazer com que exista aí uma espécie de um diodo com esse fio, tá? E isso não vai ser interessante, tá? A gente quer que o fio conecte direto no e não forme esse tipo de, não tem esse tipo de propriedade, tá? A gente quer que tenha um contato, ou seja, uma ligação que no máximo exista uma resistência, né, pequena aqui, tá? Mas a gente não quer que tenha nenhuma propriedade aí de junção PN, tá? De camada de depressão nenhuma. E aí faz-se uma dopagem N+, com bastante elétrons, para que essa parte aqui do substrato seja bastante condutora, como se ela fosse uma espécie de metal. E aí eu posso, né, soldar o fiozinho aqui nela, tá? E não vai ter nenhuma interferência, nenhum efeito físico que a gente possa dizer que a gente precisa levar em conta, vamos dizer assim, né? Tá? Então, isso isso é bem importante. Tá na porta, como o polissilício é um metal, isso não acaba não precisando ser feito, né? Por razões óbvias, né? Mas outra questão aqui também, a espessura que a gente usa aqui do isolante é muito pequena, 0,18 micrômetros, tá? E cada vez mais eles reduzem essa distância, tá? Por quê? Porque no capacitor de placas paralelas, a distância entre as placas, quanto menor for, maior é a capacitância, tá? E quanto maior a capacitância, mais é forte o controle da tensão, tá? Do que você tem aqui do capacitor do MOSFET em relação à condutividade dele, tá? Essa distância que a gente vai chamar de L, que é a distância do canal, tá? Ela está na ordem de 19 nanômetros atualmente, né? E aqui eu tenho uma distância W aqui, que é uma profundidade W do meu transistor, que ela vai estar principalmente voltada também a condução de corrente, né? Quanto maior aqui, ela vai estar aumentando a área dessa seção que vai estar conduzindo a corrente entre fonte e dreno, tá? E outra coisa importante, né, que apesar de a gente ter feito esse N+, para evitar o efeito de junção entre os fios aqui da fonte e do dreno, tá, ele acaba formando uma junção aqui, por razões óbvias, entre o N e o substrato P, tá? E entre o N e o substrato P, tá? Mas aqui não tem problema, aqui esse efeito ele vai ser, para nós, aqui esse efeito entre isso aqui e o substrato P, ele vai ser vai ter a sua função mais para frente, como a gente vai explicar, tá?
E o símbolo aí do MOSFET, tá? É esse símbolo que está mostrando aqui, é parecido com o capacitor de placas paralelas, e tem um símbolo da flechinha que vai indicar o sentido da corrente que ela flui, né, no MOSFET, né? O símbolo do MOSFET não é um certo padrão entre os vários autores de livros, então a gente infelizmente vai ter uma grande quantidade de símbolos diferentes no MOSFET, que vocês vão ter que aprender a conviver com eles, tá? A gente vai usar esse símbolo aqui porque a gente escolheu esse símbolo aqui porque é o símbolo que o livro, nosso texto, né, que é o livro do Hasabi, de Fundamentos de Microeletrônica, ele utiliza esse tipo de símbolo, tá? Então, como que funciona esse MOSFET, né, atual aí, né? Para a gente poder entender o porquê que o MOSFET não funcionava, demorou tanto para ele ser tirado do papel, né? A gente precisa entender como que forma o canal desse MOSFET, tá? Que é o MOSFET atual. Então aqui eu peguei agora só o desenho 2D do nosso MOSFET, tá? E aí eu vou colocar uma fonte na porta, tá, do MOSFET, e o restante vai ficar ligado no negativo da tensão V1, ou seja, na referência, né? Então imagine que eu vou aumentando a tensão V1 de 0 a, por exemplo, 5 volts, uma tensão qualquer, tá? Então, à medida que eu vou aumentando essa tensão V1, o que acontece? Tá? Eu tenho um substrato tipo P, um semicondutor dopado com uma grande quantidade de lacunas. Tá? Se eu coloco uma tensão positiva aqui e negativa na parte de baixo, tá? Eu vou estar atraindo aqui cargas negativas para essa interface do meu capacitor. Aqui, né? Só que se eu colocar uma tensão aí razoavelmente ainda, vamos dizer assim, não tão alta, né? O que vai acontecer? Eu vou afastar as cargas positivas que eu tenho do substrato tipo P, e aqui vai ficar aqueles íons negativos, tá? Que a gente tem no material semicondutor tipo P. Mas não são cargas que promovem aí corrente elétrica, tá? Então eu tenho um canal aqui que, se eu tentar conduzir corrente, ele não vai conduzir corrente elétrica, porque não tem cargas aqui, tá? Então, se eu tentasse colocar uma fonte de tensão aqui, não teria condução. Então a gente diz que aqui o MOSFET ainda está desligado, tá? Mas se eu forçar mais o capacitor e aumentar bastante a tensão, tá? O que vai acontecer? Aqueles elétrons que eu tenho em pouca quantidade no semicondutor tipo P são todos atraídos aqui para a interface, né? Ou grande parte deles é atraída para a interface. E aí forma-se um canal, ou seja, é como se essa partezinha aqui de cima do meu semicondutor virasse uma espécie de metal, tá? Então é como se eu criasse um metal aqui artificial, tá? Por causa dessa aglomeração, né, de cargas negativas, né? E a gente chama que formou um canal de elétrons livres, tá? E essa tensão que eu coloquei agora, que fez, né, que iniciou essa formação desse canal, tá? A gente vai chamar aqui de uma tensão de limiar ou threshold, que é o VTH, tá? Que é o valor de tensão, né? Por exemplo, se a gente imaginar aqui, vamos chutar 4 volts. Então, se for 4 volts, quer dizer que a partir de 4 volts começa a surgir esse canal, tá? Então, a partir daí, o MOSFET está ligado, ele vai começar a poder conduzir corrente elétrica, né? Então, aí ele está no início do funcionamento dele, tá? Então, isso é a primeira parte para o MOSFET funcionar, né? Se ele não conduzir corrente, não tem como ele funcionar, né? E aí vem a questão, né? Entendido isso, a formação do canal, por que o MOSFET lá naquela época, desde a década de 50, o pessoal não conseguia produzir um MOSFET que funcionasse, tá? Porque nas tentativas iniciais, esse fenômeno, apesar de fazer todo sentido de ocorrer, ele não acontecia na prática. Você aumentava a tensão e tentava passar alguma tensão aqui entre dreno, né, colocar uma tensão entre dreno e fonte, e não passava corrente aqui. Então o pessoal estudou por muito tempo, né, para tentar resolver isso, né? E até que eles conseguiram resolver esse problema, descobrir qual que era o problema, né, que acontecia, né? E foi por isso que hoje a gente vê aquelas fotos, aqueles vídeos das pessoas trabalhando, aí parece um negócio do outro mundo aí, né? O pessoal trabalhando todo paramentado, né?
dentro de salas super limpas, né? Então essas salas super limpas que tem controle do ar-condicionado, que você tem que entrar com uma bota especial, que antes de você entrar, você passa por um tapete que limpa toda a sua bota. Então ela é extremamente limpa, né, essa sala, né? Por que fizeram essa sala aí? Porque o semicondutor não pode ter nenhum tipo de impureza a não ser aquelas dos dopantes que você fez, que você artificialmente colocou. Porque essas impurezas absorvem os elétrons livres, impedindo a formação de canal. Então, quando eles começaram a adotar essa sala super limpa para fabricar o MOSFET, ele começou a funcionar, né, adequadamente, né? E hoje, né, a gente sabe que todas as plantas de fabricação aí, principalmente de chips, elas utilizam esse tipo de conceito, né? E para você ter uma ideia, elas são 1000 vezes mais limpas que um quarto de hospital, né? Que é algo que é também muito limpo para tentar evitar contaminação de vírus, etc. E por isso aí resolveu-se o problema, então, que era o primeiro problema que eles tinham, né, que o MOSFET não funcionava. E isso que permitiu que os MOSFETs começassem a sair aí, né, do papel para o comércio, para os circuitos eletrônicos, né? E vamos entender então uma operação aqui, né, do MOSFET que é diferente do que a gente viu lá no transistor bipolar, tá? Que é uma operação nova, que ele funciona, que é como ele pode operar como um resistor variável, tá? Então vamos imaginar aqui novamente o nosso MOSFET num desenho de corte, tá? E aqui eu estou colocando o meu canal como se fosse uma resistência, né? Como se fosse um potenciômetro, né? Então o canal aqui ele pode ser visto como um resistor, tá? E ele apresenta uma resistência, né? Se você for com um multímetro aqui e medir entre dreno e fonte com um MOSFET desligado, você vai ver que ele tem lá uma resistência de 100, 200 ohms, depende do MOSFET, tá? Mas vai girar mais ou menos em torno dessa ordem de magnitude, né? E aí se você for mexendo aqui, né, colocar uma tensão, o que vai acontecer? Na hora que você coloca uma tensão no MOSFET, tá? Ele vai formar aquele canal e essa resistência vai diminuindo à medida que eu aumento essa tensão V1, né? Então, eu só preciso colocar essa V1 acima daquela tensão de limiar, que aí forma o canal. E quanto mais eu aumento acima do limiar, mais esse canal tem elétrons, seja menor é a resistência dele. Então, ele funciona como uma tensão, como um resistor variável, tá? Isso desde que eu tenha uma tensão entre dreno e fonte muito pequena, da ordem de milivolts, tá? Uma tensão muito baixinha, tá? De forma a quase considerar que as duas estão ligadas aqui no negativo aqui da fonte da porta, né? Da tensão da porta, tá? Então esse é o critério que eu preciso ter. Tensão entre dreno e fonte na ordem de milivolts, tá? Então, uma aplicação que a gente pode fazer dessa operação como resistor variável, a aplicação mais simples, seria, por exemplo, eu utilizar ele como um atenuador de tensão, ou seja, um circuito que eu diminuo a tensão na saída, né? Então, aqui eu teria uma tensão de controle na porta, tá? E aqui eu colocaria uma tensão Vin aqui, por exemplo, no terminal do dreno, tá? Eu invertia dreno com a fonte aqui, tá? Tá? Em relação ao desenho anterior, tá? Então, estou colocando uma tensão aqui de milivolts e eu quero reduzir ela, tá? Aqui na saída. Então, o que vai acontecer? À medida em que eu vou aumentando a tensão de controle, eu vou diminuindo essa resistência do canal, né? E a tensão daí, se eu diminuo a resistência aqui, vai sobrar mais resistência aqui, mais tensão aqui no Vout, né? Se eu deixar essa resistência mais alta, tá? Eu vou deixar mais tensão nela aqui do que na tensão de saída, que é o R1, tá? Daí eu atenuo a tensão ou diminuo a tensão na saída. Então, de acordo com o valor da tensão de controle, tá? Eu comando o valor dessa resistência e eu vou alterando aqui a tensão de saída, né? Se eu deixar aqui o meu MOSFET com uma tensão bem elevada, ou seja, uma tensão muito maior que a tensão de limiar, essa resistência vai ser praticamente nula, tá? Vai ser muito baixa e toda a tensão de entrada passa para Vout. Se eu deixo aí
a tensão de controle bastante baixa, ou próxima de VTH, a resistência fica alta, e aí pouca tensão Vin passa para Vout, né? Naquela relação do divisor de tensão. Então essa seria a aplicação, né, mais simples que eu posso usar nessa operação como resistor, né? Só para a gente entender, né? Mas eu posso também fazer uma aplicação um pouco mais complexa, tá? Que faz um pouco mais de sentido, que é a de controle de ganho de um amplificador operacional, tá? Que é bem mais interessante do ponto de vista real, né? Então imagine que eu tenho aqui um amp-op, que eu coloco uma tensão aqui de bem baixa, de milivolts, de 20 milivolts de pico senoidal, né? E eu quero controlar essa tensão, quero dar ganhos diferentes aqui na saída, de acordo, né? Por exemplo, aqui pode ser que chegue uma tensão às vezes de 5 milivolts, às vezes pode chegar a 20, pode chegar a 15, então ela pode variar aqui essa tensão. Mas eu quero que na saída eu sempre tenha uma tensão aqui de, vamos chutar aqui, 1 volt de pico, tá? Então eu posso atuar aqui através desse MOSFET, então agora estou colocando o símbolo do MOSFET, tá? E a resistência que eu tenho entre dreno e fonte vai ser a resistência que eu vou alterar, né? E se você se recordar aí desse amplificador, né? Ele é um amplificador que ele tem ganho, né? Dado por essa resistência R, que a gente tem aqui, né? Divididos pela resistência que eu vou chamar aqui da resistência do MOSFET, eu vou chamar de R1, tá? Mais 1. Então esse aqui é o ganho desse amplificador, que é um amplificador não inversor. Tá? Então, essa resistência que eu tenho aqui, tá? Que eu vou chamar de R1, ela vai sendo reduzida à medida que eu vou aumentando a tensão V1. Então, o meu ganho vai incrementando à medida em que eu aumento a tensão V1. Tá? Então, se eu faço V1 aqui maior, tá? O meu ganho aumenta. Tá? Outra coisa importante, aquela condição de dreno e fonte estar em milivolts, ela ocorre porque, se você lembrar, o amplificador operacional nessa operação, a tensão que eu tenho aqui no positivo, no terminal positivo, que é os 20 milivolts, aparece aqui no negativo. Então a tensão que eu vou ter entre dreno e fonte vai ser esses 20 milivolts, que é bem pequena, e daí está dentro do critério para ele operar como resistor aí controlado por tensão. Tá? Então vai estar tudo funcionando da maneira como eu gostaria. Tá? Então essa é a aplicação aí do controle de ganho do amp-op. É claro que a gente vai ver melhor como que esse R1 varia, né? Ou seja, qual que é a equação dessa resistência do MOSFET em relação a V1. Tá? Mas em teses aí, a ideia básica é essa daí, né? E aí depois você só pode melhorar essa ideia com outros circuitos e outras coisas que a gente pode colocar mais nesse circuito, tá? Depois a gente vai ver como utilizar, vocês vão fazer esse circuito no simulador aí para entender como é que ele funciona melhor, né? Então, como que fica as curvas aqui do MOSFET nessa operação aí como resistor, né? Então eu tenho aqui a tensão VG, que é a tensão de controle, tá? Eu tenho a tensão VD, que é a tensão que eu coloquei para circular corrente aqui, né? Na minha resistência do meu canal. E a corrente de dreno é a corrente que sai aqui da tensão VD, né? E termina na fonte, né? Então, se eu observar aqui, a gente tem aqui a corrente de dreno entre a tensão de dreno, né? Se a gente fizer um gráfico, a gente vai ver que ele tem uma propriedade de reta, ou seja, é uma resistência, funciona como uma resistência. E à medida em que eu vou aumentando a tensão VG, de um valor VG1 para um valor VG3, tá? Esse canal aqui vai ficando cada vez mais negativo, ou seja, cada vez com resistência menor, e ele vai tendo uma inclinação mais vertical. Tá? A inclinação desse canal aqui, ela é o inverso da resistência do MOSFET, R1, que a gente chamou, que é essa resistência aqui. Tá? Então a gente vai ter essa característica de curva aqui para o MOSFET, tá? Que é uma reta para ele, quando lembra que isso aqui é para tensões VD da ordem de milivolts, tá? Bem baixinhas. Tá? E se eu fizer um gráfico da corrente ID pela tensão que eu tenho no gate, eu vou observar o seguinte: enquanto eu não atinjo aquela tensão de limiar, o VTH,
a corrente ela é nula, né? Ele não está ligado, não formou o canal aqui, não tem aqueles elétrons. A partir do VTH, aí forma-se o canal e aí eu tenho corrente de dreno. Então ela vai subindo, tá? À medida que eu aumento a tensão das placas do capacitor, a tensão VG. Tá? Pessoal, então era isso que a gente tinha para ver agora dessa introdução ao MOSFET. Tá? Depois vocês vão ver mais modos de operação do MOSFET e vão estar estudando aí como que funcionam as equações dele. E aí vocês vão, com a equação, vocês vão perceber por que ele pode ser miniaturizado tão mais fácil do que o transistor bipolar, ou seja, ele não perde as características dele, tá, quando ele é miniaturizado. Isso quer dizer que se você fizer um MOSFET numa certa escala hoje, e você coloca uma tensão lá de gate que produz uma certa corrente ID, se você pegar e reduzir as dimensões dele, ou seja, fazer ele numa escala 100 vezes menor, ele vai continuar funcionando muito similar àquele em escala maior, tá? Isso se deve principalmente à equação que ele tem, tá? Que a equação dele, ela tem algo lá, algumas variáveis que fazem com que ele tenha essa característica de ser facilmente miniaturizado, algo que não acontece no transistor bipolar. E isso fez com que ele se tornasse muito popular, tá? Principalmente para os chips de computadores, de celulares e todos os processadores aí atuais, tá? Porque é fácil de você produzir um chip hoje, né, que ele faz uma certa função, e se a tecnologia de fabricação avançar de maneira a eu conseguir fazer esse chip com muito mais transistores e menor, tá, eu consigo pegar o mesmo circuito e miniaturizar e ele vai continuar funcionando da mesma forma que funcionava antes. Tá? Então essa é a grande vantagem do MOSFET que fez com que ele explodisse aí toda a tecnologia da parte de processadores e computadores, né, que fez com que os computadores ficassem cada vez menores, né? Ok? Então é isso que a gente tinha para falar, e aí qualquer dúvida estou à disposição.